Joel, capítulo 2, versículo 12. Eu queria que nós pudéssemos todos ler em uma só voz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Mais uma vez, queria ouvir só a voz dos homens, depois só a voz das mulheres, e a gente de forma uníssona, mais uma vez, ler o texto. Só os homens. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. As mulheres? Todos em a sua voz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Senhor, continua a falar ao nosso coração nessa manhã. Nós já lemos a Tua palavra, nós já confessamos os nossos pecados, Te adoramos com tudo que temos e tudo que somos, Te trouxemos os nossos dízimos e ofertas. Agora, Senhor, queremos emudecer as nossas emoções, o nosso ser, queremos nos calar diante de Ti para mais uma vez ouvir a Tua santa voz. Pedir que o Senhor nos use por Tua graça e pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Reverendo Leonardo Ravenhill, escritor de um livro chamado Por que Tarda o Avivamento? Ele respondeu em resumo do livro, dizendo que o avivamento ele tarda porque os pastores, pregadores, evangelistas, aqueles que assumem um púlpito, eles estão mais preocupados com dinheiro, com fama, com aceitação pessoal, do que levar os perdidos ao arrependimento. Eu quero que você grave essa citação, porque no final eu quero trazê-la de volta, com mais aplicabilidades a ela. Queridos irmãos, avivamento é algo urgente, é algo necessário, é algo do qual nós precisamos clamar ao Senhor. Mas nós precisamos entender e lembrar que avivamento é um preço alto a se pagar por ele. A propósito, não há derramamento do Espírito Santo sem preço. Avivamento implica, queridos irmãos, em mudança radical de vida, mudança radical de atitudes. Nós precisamos compreender isso, porque nos nossos dias nós temos visto e ouvido falar sobre o avivamento, mas talvez o que nós temos visto e ouvido falar de avivamento são de movimentos, são, quem sabe, de congressos que trazem questões emocionais, a qual vem puramente para mexer com a nossa emoção, para trazer um movimento a qual nos faz arrepiar, nos faz chorar, mas quando nós paramos para avaliar, tem pouca consistência bíblica, tem pouca consistência de Cristo Jesus, de vida cristã. E quando nós paramos para perceber, o pior disto é que, além da pouca consistência, não existe mudança de vida. As pessoas estão confundindo avivamento com um movimento. As pessoas estão pensando que avivamento, irmãos, é simplesmente um momento de reunião, é simplesmente um momento onde eles podem estar juntos, clamando por algo, e pensando que, por estar ali reunidos, clamando, sentindo talvez calafrios, talvez sentindo sopros poderosos, ou quem sabe talvez choros, como quem já ouviu falar da Rua Azusa, avivamento da Rua Azusa, tendo visões, mas que não tem mudança, que não tem transformação, que não tem uma mudança no seu caráter, que vem de dentro para fora, movido pelas Escrituras. As pessoas estão confundindo isso com avivamento, e isso nada mais é do que uma experiência, do que um momento, do que algo que eles estão experimentando, mas que eles não estão colocando em prática, que eles não estão vivendo na sua vida como algo de transformação.
avivamento, irmãos, como nós vimos há pouco tempo atrás na faculdade nos Estados Unidos, em Aylesbury, é algo que mexe com todo o nosso ser. Primeiro, nós não programamos o avivamento. Segundo, nós não determinamos como ele vai acontecer. E nós não temos estratégia para ele ocorrer. Se os irmãos lembram bem, aqueles que ouviram falar, os outros caso não, depois procurem na internet, um grupo se reúne no auditório da faculdade e começam a louvar ao Senhor. Começam a adorar o Senhor. Há um momento da palavra e de repente, aquele grupo não quer mais sair dali. Aquelas pessoas são tomadas pelo um sentimento de contrição. Era essa, inclusive, a mensagem proclamada dentro daquela faculdade. E o que acontece? Aqueles que começaram a sentir falta dos que estavam lá no auditório começam a ir e também não voltam. Chega um momento que existem ali cerca de 5.000 pessoas. A cidade ela é tomada. E dois eventos que aconteceram dentro dessa cidade que marcaram a minha vida, inclusive comunicada pelo reverendo Samuel Vitalino, que esteve lá. Ele disse que o primeiro evento foi de uma filha que há mais de décadas não falava com sua mãe. E quando estava nesse momento no auditório, ouvindo a mensagem de confissão, arrependimento, transformação, ela cai em prantos. E dali ela sai para encontrar a sua mãe, pedir perdão, se reconciliar. O outro segundo momento foi de uma pessoa que confessa diante de todos um assassinato. Se arrepende do seu pecado. O que eu quero dizer com isso é que nós não temos como criar estratégias para desenvolver um avivamento. Nós não temos como agendar na agenda do Espírito Santo que ele faça, que ele venha e que nós estamos determinando. E nós não temos como fazê-lo, colocar em prática aquilo que nós queremos. Ele não é o nosso servo, ele é o nosso Senhor. Nós precisamos compreender que a evidência, irmãos, de um avivamento é estar cheio do Espírito Santo. A evidência de um avivamento é viver uma vida comprometida com as Escrituras. A evidência de um avivamento é viver uma vida comprometida com um testemunho ao Senhor Jesus. É isso que nós podemos ver lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que por onde passavam estavam pregando, anunciando o Evangelho, obedecendo a Cristo Jesus e estavam promovendo esse avivamento por onde passavam devido à pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós começamos a perceber que avivamento não é algo como nos nossos dias muitos olham para Aylesbury e querem imprimir na sua própria igreja, e querem imprimir no seu próprio recinto de reunião. E imprimem, na verdade, irmãos, um culto animado, imprimem, na verdade, um culto com bastante música, muita agitação e pouca ordem, onde para eles o que importa é se sentirem bem, é saírem dali renovados, refugiados, porque talvez a palavra tenha sido algo para o ego deles, tenha sido algo para confortar, tenha sido algo apenas para amaciar o pecado deles, e não para confrontá-los mediante o que eles possam estar vivendo. Quando nós olhamos historicamente para os avivamentos que ocorreram, seja na história da igreja, ou seja para próprias Escrituras, nós vamos perceber, irmãos, que no final das contas, o avivamento chama o crente, chama a todos que ali estão, para uma vida centrada no Evangelho, para uma vida centrada nas Escrituras, para uma vida de total obediência. E deixe-me dizer algo, nós estamos necessitados de um avivamento. Nós precisamos, urgentemente, de um avivamento. E tudo isso nos faz olhar para a vida do profeta Joel. Tudo isso nos faz compreender o que ele estava enfrentando e o que Deus queria por meio dele, como pregação para aquele povo, provocá-los à obediência e a uma verdadeira vida centrada na palavra do Senhor, que produziria um avivamento para aquele povo. Quando nós olhamos para a estrutura do livro de Joel, queridos irmãos, nós vamos encontrar um tempo em que Deus ele estava castigando o seu povo. Deus estava trazendo o seu povo à compreensão de que eles precisavam ser cheios do Espírito. Porque o que na verdade eles estavam vivendo era uma vida talvez muito parecida com a da nossa geração. Aonde o povo quer viver muito entretenimento, aonde o povo quer viver muito lazer, aonde tudo parece estar muito bem porque nós temos condições de pagar, nós temos estrutura para
fazer o que nós quisermos. Aquele povo tinha tudo, era praticamente abastado, e deixaram Deus de lado. Então Deus provoca, irmãos, a nação inteira a se voltar para Ele. Deus chama, por meio do profeta Joel, a nação inteira ao arrependimento. Deus convoca, por meio do profeta Joel, a nação inteira a não ter um coração endurecido, mas um coração quebrantado, um coração contrito, um coração chamado pelo Espírito Santo para viver em obediência ao Espírito Santo de Deus. Por isso, queridos irmãos, Deus manda o juízo e a disciplina sobre aquele povo. Se você depois quiser dar uma lida no livro de Joel, você vai perceber que Deus mandou gafanhotos que devastaram o campo, as campinas, acabou com a colheita. Deus enviou fome para aquele povo. E parece que tudo isso transforma Deus em ruim. A perspectiva não é essa. A perspectiva é que Deus estava tratando o coração daquele povo que estava numa idolatria voltada à sua segurança, devido à sua estrutura financeira, devido a confiar mais nas circunstâncias terrenas do que no próprio Deus. Deus envia toda essa praga que acabou com plantas, acabou com gados, entre outras palavras, acabou com todo o sustento deles. Acabou comida, acabou água. O que é que falta agora acabar? Para que esse povo de fato olhe para Cristo, olhe para Deus. É em meio a tudo isso que o Senhor começa e levanta o profeta Joel para uma nação amarga, para uma nação impetuosa contra Deus, para dizer a eles: vocês precisam se voltar a mim, vocês precisam se render a mim. E é sobre justamente isso que eu quero falar nessa manhã, que um avivamento ele é marcado por uma volta para Deus. O profeta Joel vai nos mostrar em 4 pontos toda essa perspectiva. Essa volta, primeiro, irmãos, é para uma relação pessoal com Deus. O versículo 12 vai nos tratar sobre isso. Olhe comigo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Olha a expressão: convertei-vos a mim. Aqui, irmãos, o profeta Joel, usado por Deus, está chamando o povo para o caminho do avivamento, para um caminho de volta. A perspectiva do que o profeta Joel está falando, e bem disse Hernando Dias Lopes, é voltar os olhos para Deus e as costas para o pecado. O que estava acontecendo era o contrário. O povo estava voltando os olhos para o mundo e as costas para Deus. Por isso Deus está chamando, por meio do profeta Joel, o povo a um arrependimento. Volte seus olhos para mim, volte a sua face para mim, compreenda, o pecado vai te afastar, o pecado vai te separar, e não é só de Deus. A consequência é tanto do primeiro mandamento, quanto do segundo mandamento. É isso que o pecado faz conosco, irmãos. Ele nos afasta da comunhão com Deus e nos afasta da comunhão com o próximo. E a perspectiva da conversão é que precisamos nos esvaziar de nós mesmos, precisamos deixar de lado as nossas malas carregadas de nós, precisamos nos esvaziar de tudo que temos e somos, para nos encher do que de fato precisamos. Quando eu viajei para São Paulo semana passada, que eu estou fazendo curso de aconselhamento pastoral lá, o mestrado, eu pegava a bolsa e tentava colocar, e quem viaja sabe muito bem, no final das contas a gente quase senta na bolsa, né, para poder fechar o zíper. E eu olhava assim e dizia: Senhor, será que eu estou levando muita coisa? E eu ficava imaginando justamente a ideia de Joel. Às vezes nós estamos colocando na mala coisas que são superficiais. Às vezes nós estamos carregando na nossa vida e colocando a confiança da nossa vida em coisas que são superficiais. E o Senhor está dizendo, por meio do profeta Joel: olha, volte-se, converta-se, venha para um relacionamento pessoal, esvazie sua mala, deixe de confiar nas coisas terrenas e comece agora a confiar em mim. Volte-se a uma relação pessoal comigo. O que o profeta Joel está nos chamando e chamando o seu povo era a compreender: a prioridade da nossa vida é Deus, a prioridade dos nossos relacionamentos é o Senhor. E é interessante, irmãos, que essa volta não é uma volta de qualquer forma. Volte comigo ao texto mais uma vez. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, de toda a sede das suas emoções, de todo o seu caráter, de todo o seu ser.
Eu não lembro, não falha a memória, quer dizer, me falha a memória agora se foi C.T. Studio, foi outro teólogo que disse: a Bíblia é para o homem todo, assim como o homem todo é para a Bíblia. Ou ela me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar dela. O Senhor está tratando daquilo que te engana, o teu coração. Com certeza você já ouviu aquela expressão: ouça a voz do seu coração, siga o seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o ser mais corrupto? Ou melhor dizendo, sabe quem te leva a viver uma vida de corrupção? É o teu coração. Ele é enganoso. Ele é mais corrupto do que qualquer coisa. Ele te inclina para o mal. Cuidado com o seu coração. Por isso que avivamento é voltar-se para Cristo. Mas não é voltar-se emocionalmente. Lembra o que é avivamento para muitas igrejas? Que eu falei no início? É choro, é se arrepiar, é ter visões, mas o coração está distante do Senhor. Volta para a sua casa e volta a uma prática de um coração pecaminoso. Volta a uma prática de um coração ruim, de um coração que é inimigo de Deus. Lembra, avivamento não é um movimento dentro de uma igreja ou em qualquer outro lugar. Avivamento é um coração obediente às sagradas escrituras. Avivamento é um coração que ama o Senhor, que tem sede e fome da palavra de Deus, que entende que o melhor amigo é Cristo. A gente canta aí isso no nosso hinário: o melhor amigo é Cristo. Existe até um cântico, se não falha a memória, de Ademar de Campos. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor. Existe na história, entre 1720 a 1740, dois homens que entenderam isso. Poderia citar outros, mas a priori eu quero citar esses dois, que entenderam isso de voltar-se totalmente ao Senhor. E esses homens são Jonathan Edwards e George Whitefield. Homens que se destacaram. E é interessante porque por um período de 2 a 3 anos, esses homens foram comprometidos com o Senhor. Não só nesse período, mas desde o seu comprometimento com Deus, com a verdade. No período de 2 a 3 anos, cerca de 30.000 a 50.000 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Houve uma mudança radical na igreja. E essa mudança começou no comportamento espiritual, na vida de cada crente. Eles começaram a entender que o pecado nos afasta de Deus. Eles começaram a entender as coisas espirituais. Eles começaram a viver para a glória de Deus. Eles começaram a ter apego profundo às Escrituras. E tudo isso mudou o comportamento ético, mudou como eles influenciavam a sociedade e toda a comunidade. Isso também pode e deve acontecer em cada um de nós. Mas para isso nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos entender que o Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Nós precisamos compreender que o Senhor está mais interessado na relação pessoal com o seu povo do que num ativismo religioso. É isso também que eu prego lá na igreja. Nós precisamos entender, a relação é muito mais importante do que um ativismo. Eu preciso ter o meu coração no Senhor. Porque senão, irmãos, a igreja ela pode ser um centro de problemas, porque o meu coração está na atividade e não em Deus. Por isso precisamos voltar a um relacionamento pessoal com o Senhor. Esse é o primeiro ponto do que é um avivamento, de como voltar-se para Deus. Segundo lugar, o profeta Joel vai nos falar que nós devemos voltar com sinceridade para com o Senhor. Quando ele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Queridos irmãos, aqui ele está nos tratando não de emoção. Ele não está nos tratando não de algo puramente emocional. Não. Ele está falando sobre ter um coração que arde na presença de Deus. Ter um coração que queima em estar diante do seu Salvador. Ter um coração que quando ouve a voz do seu Pai, as lágrimas rolam, porque sabe que é indigno de estar diante da presença dEle. É ter um coração sincero por reconhecer quem é, por saber que nós não somos merecedores de entrar no Santo dos Santos.
mas Ele nos agraciou. Em Cristo Jesus, Ele nos deu esse privilégio. Em Cristo Jesus nós fomos chamados e colocados para dentro do Santo dos Santos para adorá-lo, não com aparência, porque a perspectiva dessa ideia colocada como coração também é essa: não viva de uma aparência, mas viva de sinceridade. Leve Deus a sério, não prometa ao Senhor o que você não pode cumprir. Honre a Deus com os seus lábios, honre a Deus com sua vida, honre a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é, com o seu coração. O problema é que muitas vezes as pessoas buscam honrar a Deus quando as coisas estão mal. Eles buscam a Deus de todo o seu coração quando a dificuldade bate a porta, quando a enfermidade adentra o lar sem pedir com licença. Sabe, queridos irmãos, quando o profeta Joel nos chama, é para a compreensão que Deus não tolera religioso. Deus não está querendo religiosidade do seu povo. Deus não está querendo que nós estejamos nessa manhã aqui cumprindo algo mecânico. Tenho que bater cartão na igreja de manhã e de noite. Não. Deus não está querendo uma atividade sua nesse contexto. Ele quer o seu coração. Ele quer você nessa manhã totalmente dependente dEle. Por isso que um avivamento, irmãos, ele pode e deve produzir um coração quebrantado, um coração que vive em obediência às Escrituras. Terceiro lugar, ele fala que esse voltar-se, primeiro se volta por um relacionamento pessoal, segundo se volta com sinceridade, e terceiro se volta com zelo, com integridade, com anseio dele e por ele. Veja, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E agora ele entra, com o quê? Isso, com jejuns. E aí o profeta está nos mostrando, irmãos, que nós precisamos, como disse John Piper, anelar mais o pão divino do que o pão terreno. Quem jejua, irmãos, está vivendo totalmente e dependente em comunhão com o Senhor, em uma volta para Deus. Está compreendendo que a sua relação com Ele é mais importante do que a sua relação com o seu próprio corpo. Está entendendo que depender mais de Deus é muito melhor do que cuidar de si mesmo. E não estou fazendo aqui apologia a não cuidar de si, pelo contrário, cuide também de si. Mas a urgência do profeta Joel é dizer: vocês precisam amar mais a Deus do que as coisas terrenas, do que os seus próprios lazeres, do que os seus próprios afazeres, do que os seus próprios deleites terrenos. Por isso ele começa a chamar e convocar por meio do jejum, porque o jejum é um instrumento de mudança. E não é mudar a Deus, é mudar a cada um de nós. O jejum nos leva ao quebrantamento, irmãos. O jejum, irmãos, nos leva a nos humilhar. O jejum nos leva a ter mais gosto pelo pão divino do que pelo pão terreno. Lembro-me como se fosse hoje, reverendo Otávio, como disse amigo irmão, foi muito presente, mesmo distante, por causa das cidades que nós moramos, no período da morte da minha mãe. A minha mãe faleceu com câncer em 2018 e, hora ou outra, ele sempre estava ligando para mim: Arthur, como é que você está? Quer que eu possa ajudar? E eu lembro-me que nesse período, uma ovelha minha perguntou assim: pastor, o que é que Deus quer com o senhor em meio a tudo isso? Eu disse: mano, eu não sei te dizer, mas eu confio em Deus. No final de todo o processo eu entendi. Eu cheguei para ele e disse assim: lembra aquela pergunta que você me fez? Hoje eu posso te responder. Foi o período que eu mais orei, foi o período que eu mais jejuei, foi o período que eu mais dependi de Deus, foi o período que eu mais senti, de forma real, Deus do meu lado. Mas por que, irmãos, Deus permitiu isso? Para me ensinar que eu dependo dEle, que eu preciso fazer e viver assim não por causa de uma circunstância, mas por quem Ele é. O problema nosso é que nós temos o mau hábito de só fazer, ou de fazer, quando tudo vai mal. O profeta Joel está dizendo: nós precisamos viver isso. É urgente. Avivamento é algo urgente e nós precisamos jejuar, porque o jejum nos humilha, o jejum nos chama para depender do Senhor. Era isso que inclusive o príncipe dos pregadores dizia em uma de suas pregações. O jejum, ele nos eleva
a Deus, ele nos faz ter mais comunhão com o Senhor. É como se a porta do céu estivesse aberta para nós, é como se nós estivéssemos diante de Deus, em comunhão total. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos compreender que aqueles que vivem uma vida de jejum, eles não devem viver para mostrar ao outro. Pelo contrário, entra no teu quarto, conversa com o Senhor, e a certeza é que Ele te responderá. Jejum santo, queridos irmãos, é aquele que ninguém vê, mas o Senhor está vendo. É aquele que você está de portas fechadas, mas o coração aberto e quebrantado diante do Senhor. Jejum santo é aquele que você rasga o coração diante de Deus e não as suas vestes. É aquele ao qual você se abstém das coisas terrenas por desejar, amar e querer as coisas eternas. Por um período. Jejum santo, queridos irmãos, é aquele ao qual você se priva do seu egoísmo, da sua presunção, do seu orgulho, da sua vaidade, para querer mais e mais de Cristo, mais e mais de Deus. Em quarto lugar e último, o avivamento é marcado por uma volta para Deus, volta para um relacionamento pessoal. Segundo, volta com sinceridade, volta com zelo. E quarto lugar, volta com um quebrantamento. Veja que ele vai falar com choro e pranto. E aqui ele está tratando sobre um quebrantamento. E há mais ou menos uns 6 anos, eu escutei uma mensagem a qual eu não vou conseguir lembrar do nome do pastor, mas eu lembro do tema da mensagem: geração dos olhos secos. Queridos irmãos, os nossos olhos estão enxutos demais para com o Senhor. Muitas vezes nós temos chorado pelas coisas terrenas. Já parou para perceber isso? Muitas vezes nós choramos por coisas fúteis. Muitas vezes nós não choramos porque queremos anular, inclusive, as nossas emoções. Nós queremos mostrar que somos tão duros e somos tão seguros que anulamos as nossas próprias emoções. Em nossos dias, na verdade, se você parar para perceber, no contexto social que vivemos, o choro não tem lugar na vida. Se você parar para olhar, o que nós mais enxergamos nas mídias são o quê? Entretenimento, piadas. São coisas para alegrar o seu coração, arrancar um sorriso dos seus lábios e levar você a não chorar. Nós somos a geração dos olhos secos. E o profeta Joel está dizendo assim: nós precisamos ter um quebrantamento. Nós precisamos chorar. E é possível que nós estejamos secos por causa que nós estamos absorvendo, nutrindo, nos alimentando muito mais das coisas sociais do que de uma relação pessoal com Deus, do que de um coração que se humilha diante dele sinceramente, do que do jejum. É possível que nós possamos viver uma vida seca, porque nós estamos refletindo o que a nossa sociedade nos chama a viver. E é por isso que, irmãos, nós não estamos muitas vezes compreendendo a situação da nossa igreja. E não estou falando da IPBU, estou falando da igreja no geral. Quer ver um exemplo disso? No Brasil nós temos um censo de que nós somos mais de 30% de evangélicos. O último estudo revela que daqui para 2030 nós seremos maiores do que os católicos. Quando você ouve isso te alegra ou te faz chorar? 30% que não modificam a sociedade. Que evangelho é esse? Que mensagem é essa que estão sendo pregadas nos púlpitos? 30% de pessoas que não estão dando testemunho. 30% de pessoas que não estão levando Cristo a sério. Ao olhar para a realidade do evangelho da nossa nação, eu me envergonho. Eu fico triste. Por vezes eu choro, porque eu digo: Senhor, até onde vai? Os púlpitos estão sendo mercados. O púlpito está sendo propaganda da fé. E quem pagar mais, ganha mais bênçãos. Além disso, irmãos,
Quando nós olhamos não só para o contexto social, quando nós olhamos para o contexto real da prática cristã, e nós enxergamos muitos crentes fazendo tantas coisas que não deveriam ser feitas. Outro ponto, choramos pelos nossos pecados, choramos e lamentamos porque estamos falhando para com o Senhor, por vezes falhando com o próximo, porque temos cometido algo que não agradou o Senhor, entristeceu o Espírito Santo de Deus, entristeceu o meu próximo. A suma disto, ou o resumo disto é: estamos endurecidos ou indiferentes. Por isso o profeta Joel está chamando sua nação a um urgente arrependimento, a uma urgente volta para Deus. O que vai modificar a sociedade, tanto lá, se você ler em Joel, quanto nos nossos dias, é voltar-se para o Senhor, é compreender que em Deus e através de Deus é que nós somos modificados. Não vai ser nada social, ético ou filosófico. É as Escrituras invadindo e quebrantando o coração mais duro, trazendo fonte de água viva ao coração seco, alegria ao coração entristecido. Já parou para pensar se nós temos chorado como Jacó, lá em Osés capítulo 12, versículo 4? Você já parou para pensar se nós temos chorado como Davi, lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 4, quando teve toda a sua família saqueada pelos inimigos? Você já parou para pensar se nós temos chorado como Neemias, quando chega em Jerusalém e vê a cidade totalmente destruída e sabe que aquela cidade desonrou o próprio Deus? Nós temos chorado, irmãos, como Jesus chorou ao ver a sua nação que não respeitava a ninguém, a sua nação que o rejeitou, ao ver os jovens da sua nação vivendo uma vida totalmente promíscua. Temos chorado, irmãos, como Pedro, por causa do próprio pecado, quando ele nega Cristo Jesus, seja em Lucas, ou seja no Evangelho de Lucas, capítulo 22, ou nos outros evangelhos. Temos chorado como Jesus, ao ver a impenitência da nossa igreja e da nossa cidade, lá em Lucas, capítulo 19, versículo 41. Conhecemos, irmãos, o que é chorar? Sabemos o que é, de fato, chorar de saudade do Senhor? Sabemos, irmãos, o que é chorar, clamando ao Senhor que nos faça cada vez mais homens e mulheres segundo o coração dEle? Eu não estou pedindo para você chorar de desespero. Eu não estou falando disso, nem o profeta Joel. Ele está chamando para um choro de arrependimento. J.I. Packer, ele disse uma coisa que eu gravei. Ele disse: nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade, a nossa falibilidade, o nosso pecado, e precisamos clamar pela visitação do Senhor à nossa vida. Essa é uma prioridade extraordinária para a nossa vida e para a igreja do Senhor. Permita-me aplicar de forma rápida. Queridos irmãos, nós precisamos nos voltar a Deus e começar a cada dia, hoje de forma urgente, a buscar um avivamento, ou por que não dizer reavivamento. Esse reavivamento vai vir pela sua relação com o Senhor, seu relacionamento íntimo com Ele, a sua vida de devoção, a sua vida de intimidade. Nós precisamos começar hoje. O que ficará para trás amanhã, mas que influenciará as próximas gerações. Uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de devoção profunda com Deus. Existe um jovem chamado Evan Roberts. Agora me foge o título do livro, Fogo do Evangelismo, alguma coisa assim, citado inclusive pelo reverendo Hernando Dias Lopes, que em 1904, no país de Gales, quando eles estavam vivendo uma frieza espiritual, esse menino estava indo para a igreja e vendo os campos cheios de pessoas, os bares e os prostíbulos também cheios de pessoas. Chega na sua igreja, a igreja vazia praticamente. E na segunda-feira vai visitar o pastor e ele encontra o pastor no gabinete, de joelhos, dizendo: Senhor, dobra a minha vida, dobra a minha vida,
dobra a minha vida. Esse menino sai dali, vai para casa e faz a mesma oração, só que com duas coisas a pedir. Ele diz: Senhor, dobra a minha vida. Senhor, dobra a minha vida. Mas não só isto. Senhor, faz um avivamento aqui em Gales. Senhor, usa-me para o louvor da tua glória. O livro relata que ele começa na igreja um culto de oração na segunda-feira. Começa tímido, porque a igreja está vazia. Mas na terça-feira tem mais pessoas. Quarta mais, quinta mais. Resumindo a história, conta-se de que no sábado o comércio fechou mais cedo porque todos ansiavam estar mais na igreja do que em outro lugar. O livro relata que esse menino, e eu digo menino porque daqui a pouco eu vou explicar, ele pregou durante muito tempo e cerca de mais de 100 mil vidas se renderam aos pés do Senhor. Tudo isso porque ele começou diante de Deus dizendo a mesma palavra que o seu pastor: Senhor, dobra a minha vida. Senhor, usa-me para o louvor da tua glória. Esse menino tinha 13 anos quando começou esse trabalho na sua igreja. Sabe, queridos irmãos, nós precisamos compreender que avivamento não é idade. Avivamento não é classe social. Avivamento é uma vida de voltar-se para Deus. Avivamento, queridos irmãos, é uma vida de comunhão, é uma vida sincera diante do Senhor. Avivamento é uma vida de renunciar a si mesmo, o jejum, mortificar o velho homem e viver para Cristo, obedecer a Cristo. Avivamento é uma vida de quebrantamento. Lembra que eu citei no início Leonard Ravenhill? Ele disse que o avivamento tarda porque os pastores não estão pregando o evangelho do arrependimento, estão mais preocupados com dinheiro, fama, aceitação pessoal, estão mais preocupados com o seu egoísmo, os seus deleites, do que levar ao arrependimento. Eu concordo com ele, mas eu traria um acréscimo à palavra dele. Isso não é só para os pastores, é para toda a igreja, é para cada cristão. Avivamento não é só para a vida dos pastores e dos oficiais da igreja ou da liderança da igreja. Avivamento é para cada crente transformado, convertido pelo Espírito Santo. Avivamento é para cada vida que foi tomada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Avivamento é para cada irmão que foi chamado pelo nome e foi tirado do inferno para a maravilhosa luz. Avivamento não é um movimento, é começar em mim e em você uma vida de obediência, a tal ponto que quem esteja do seu lado comece a entender o Evangelho, comece a ver algo de diferente e queira, através do que está vendo, conhecer o próprio Cristo. Por isso, queridos irmãos, eu convido cada um nessa manhã a voltar-se para o Senhor, a provar de um avivamento. Como vocês aqui, eu tenho certeza que têm provado. Em um ano que Deus fez, tem feito e continuará a fazer, tem sido sim, de fato, no vosso meio, um momento de um avivamento, e que o Senhor vos use, para que por meio dessa igreja, todo esse bairro universitário seja impactado, e não só esses bairros, mas os bairros adjacentes, que vocês possam ser homens e mulheres que amem o Senhor, todo o vosso coração, todo o vosso entendimento, que tenham sede de intimidade com Ele, de se relacionar com Ele, e vivam em quebrantamento. Vocês verão famílias estruturadas, restauradas, jovens transformados, crianças vivas e obedientes ao Senhor Jesus, obedecendo os pais, pais amando a Cristo, porque eles amam viver mais para Deus do que para qualquer outra coisa. Feche os seus olhos e vamos orar.